A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus amados, meus queridos, graça e paz, que a presença do nosso Pai amado esteja sobre a sua vida, em meio à sua casa, em meio à sua família, que esse ano seja um ano de bênçãos, um ano próspero a nível pessoal, a nível de igreja, enfim, aonde você está congregando, que a graça do Pai esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu gostaria de discorrer sobre um texto muito conhecido da palavra, já tenho falado em outras oportunidades, baseado no Salmo 55. Se você tiver uma Bíblia, é interessante você sempre acompanhar aquilo que nós estamos falando aqui. Eu não invento palavras, eu não produzo nada por mim mesmo. Tudo aquilo que nós falamos aqui, nós falamos baseado na Bíblia Sagrada, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, é o que nos inspira a profetizarmos, a falarmos, a anunciarmos, pregarmos, enfim. E eu queria que você acompanhasse esse Salmo 55, que foi um salmo composto por Davi num dos momentos mais complicados da sua vida. Eu não sei se você tem problemas dentro da sua casa, se você tem problemas na família, mas eu acredito que a maioria das pessoas com quem a gente se relaciona tenham problemas dentro de casa, tenham problemas com seus filhos, esposa, esposo, enfim, sogro, sogra, avô, avó, enfim, família. Família é uma bênção, família é algo maravilhoso, a família foi instituída pelo Pai, foi instituída pelo Senhor, e ela foi instituída e nos dada de presente para que a gente, como família, pudesse adorar ao Senhor e como família a gente pudesse servir ao Senhor e servir uns aos outros também dentro de casa. Mas não é o que acaba acontecendo. A maioria das famílias que eu conheço e que eu pastoreio são famílias que têm problemas. Não existe uma vacina contra problemas dentro de casa, no meio da família. Não existe. Existe tolerância, existe amor, existe moderação, existe respeito. E quando nós entendemos esses princípios, eles se tornam valores, e quando nós exercitamos esses valores, a nossa casa se torna uma bênção. O salmista Davi, quando ele compõe o Salmo 55, ele está vivendo um conflito familiar. O seu filho Absalão estava querendo roubar-lhe o trono, fazia de tudo para envergonhar o nome do pai, fazia de tudo para envergonhar o nome da nação, enfim, queria roubar o trono, arquitetava de forma maligna, malévola, tentando usurpar o trono do seu pai. E Davi, ele foge. E talvez esse tenha sido um dos erros, porque problemas dentro de casa não podem ser ignorados. Os problemas dentro de casa, eles precisam ser enfrentados, não importa a sua gravidade. Eles precisam ser enfrentados, problemas precisam ser enfrentados. Se você postergar um problema, ele vai se tornar um problema maior. Então o problema surgiu no momento, surgiu no instante. Você, como líder dentro da sua casa, como líder na sua família, você tem o dever, a obrigação de tratá-lo. Você tem a obrigação de resolver aquele impasse, mesmo que isso implique na sua renúncia. E geralmente é isso que acontece. Nós acabamos renunciando para evitar um conflito maior. E Davi estava vivendo esse conflito familiar com seu filho Absalão. Se você quiser a referência, segundo livro de Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 17, você pode dar uma estudada, uma lida nisso aí, e isso vai lhe ajudar a entender e a proceder caso você enfrente algum problema dentro da sua casa. Nesse imbróglio, nessa problemática, muitos amigos eles correm, muitos amigos vão embora. Algumas pessoas ficam relegadas, abandonadas. Os amigos eles abandonam. Quando tudo está bem, tudo é festa, tudo é maravilhoso. Quando tudo está bem, a gente está cercado de gente por todos os lados, todo mundo querendo comungar com a gente. Passa por um problema para você ver quantos vão sobrar. Quantas pessoas sobram ao seu lado quando você está enfrentando uma luta, uma batalha? Quantos? Quantos são aqueles que dizem para você, estou contigo,
Se você precisar de mim, pode contar com o meu apoio, com a minha presença. Quantos são aqueles? Quantos são verdadeiramente aqueles que ficam do seu lado quando as coisas não vão bem? Experimenta pecar, experimenta cometer um erro, um equívoco, para você ver o que vai acontecer com aqueles que dizem ser seus amigos. Então eu criei uma frase nesse contexto. Os amigos, eles podem até nos abandonar, mas Deus é aquele que permanece conosco até mesmo em meio aos nossos problemas. Veja bem, os amigos podem até nos abandonar, mas Deus, o Pai amado, Ele permanece conosco em meio aos nossos conflitos, em meio aos nossos problemas. E é disso que esse Salmo 55 trata. O salmista Davi, ele começa dizendo: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ou seja, ele pega o seu problema, a sua dificuldade, e ele leva para Deus. Ele vai conversar com o Senhor. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ele pede que o Senhor o escute. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus. Não te escondas da minha súplica. Sim, às vezes nós temos essa impressão. Será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando, a luta que eu estou passando? Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Olha só, ele está falando da perplexidade das coisas que estavam cercando a sua vida. Os conflitos com seu filho, o abandono dos seus amigos, a solidão que muitas vezes se abate quando a gente está enfrentando uma luta, quando a gente está enfrentando uma dificuldade. Ele fala de perplexidade, ele fala do clamor do inimigo no verso 3, estou falando aqui no Salmo 55, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade. Sim, ainda tem aqueles que falam mal da gente, ainda tem aqueles que nos acusam. Não, o problema é dele, ele está colhendo aquilo que plantou. E aí começam a levantar aquelas frases que quando chegam até a vida da gente parece que desmonta ainda mais. Fulano está em pecado. Quantas vezes eu tive que ouvir isso, passando pelas minhas lutas, pelos meus... pastor lá está em pecado, pastor está no erro. E eles não sabem muitas vezes que nós somos inocentes na situação, que o inimigo se levanta para nos roubar a paz, nos roubar a alegria, enfim. Lançam calamidades sobre mim e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Gente amada, gente querida, quantas vezes eu sentia como se o meu coração ele fosse sair pela boca. Coração palpitando. Eu já tive 3 infartos, agora há pouco mesmo, antes de vir para cá, numa situação, e eu pensei: meu Deus, o que é isso? Deu aquela arritmia, o coração bateu forte. Eu respirei fundo, procurei me acalmar. Sim, isso acontece com a gente direto. Ele fala aqui sobre o peito estremecido, o coração estremecido, terror de morte, o salteando, temor e tremor, horror. São termos assim pesados, são termos duríssimos até de pronunciar. Era a situação que Davi estava vivendo. E aí, eu sempre faço uma pergunta nessas horas: a quem nós recorremos quando nós estamos com problemas? Quem nós buscamos quando nós temos esse tipo de luta? Quando estamos sendo caluniados, difamados, perseguidos, mal entendidos, mal amados? A quem nós recorremos? Ele apresenta aqui 3 possibilidades. E a primeira delas, ele diz assim: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa e abrigar-me-ia do vendaval e da procela. Essa é a primeira coisa que vem no coração da gente quando ele está na luta. É aquela visão ou entendimento de que fugir é o melhor negócio. Eu vou fugir, eu estou saltando fora, eu estou caindo fora, eu não quero saber. E a pessoa vai procurando as saídas de maneira errada, errônea, e vai tornando talvez aquele estado pior
do que o estado que estaria vivendo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele fugiu de um confronto com o seu filho. Ele foi para o deserto, ele não quis confrontar a batalha, ele não quis confrontar o seu filho. E aí está o seu erro como pai. Porque nós, como pais, nós temos a obrigação de disciplinar os nossos filhos quando eles estão no erro, quando eles estão no pecado. E o que a gente faz muitas vezes? Não vou criar polêmica, não vou me desgastar, vou ficar na minha. E o problema, ele somente se agrava. Ele fala assim: quem me dera asas, eu iria voar, eu ia para longe, eu ia me esconder. Algumas vezes eu falo isso: que vontade de ir lá para o meu sítio, que vontade de me esconder lá, não ver mais gente, não escutar mais ninguém. E isso não é solução, isso não resolve o problema. A fuga nunca foi solução para problema algum. Fugir dos problemas só vai aumentar o problema. Nós temos que entender isso dessa maneira. Lembra do profeta Elias? Elias foi um baita de um profeta, vamos dizer assim, na linguagem popular. Ele destruiu toda a adoração a Baal, matando os 450 profetas de Baal. Foi um homem ousado, destemido nas mãos do Senhor, um profeta que experimentou milagres. Mas de repente uma profetisa, uma mulher chamada Jezabel, ela se levanta e ela diz: amanhã, a essas horas, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. O que Elias fez? Ele vai para o deserto. Ele caminha deserto adentro um dia. E ele, chegando a um determinado lugar, ele diz: basta! Toma agora, Senhor, a minha vida. Eu não sou melhor do que os outros. Então ele desiste de viver. Ele, por uma mágoa, por um medo, ele foge e procura a morte. Ele procura limitar a sua vida ou dar cabo da sua vida por uma palavra que foi liberada contra ele. E geralmente é assim, gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Nós fazemos dos problemas maiores do que eles realmente são. Há uma estatística que diz que 95% daquilo que nós imaginamos nunca acontece ou nunca vai acontecer. Oh, meu Deus! E pinta aquele quadro enorme. O desespero, não consigo pagar, não consigo vencer. E de repente não é tudo aquilo. O que acontece? O anjo do Senhor vai lá, encontra Elias, o profeta, e fala assim: come o que eu estou te dando aqui, bebe. E a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida que ele comeu. Tá certo que lá depois entrou na caverna, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero que você entenda que muitas vezes os problemas nos levam a tomar atitudes que não são boas. É a fuga. Não fuja em frente. Não fuja. Solucione. Encontre em Deus uma solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Para de fugir. Enfrenta o problema. Se você não consegue sozinho, procure a ajuda de alguém. Procure um pastor, uma pastora, procure um líder, procure alguém que tem relacionamento com Deus e ele vai te ajudar a sair dessa situação. Então o que acontece aqui? Davi, ele foge, ele quer fugir. A segunda coisa, e eu não quero ler aqui porque é muito comprido, capítulo 55, do verso 9 até o verso 15, ele entra naquilo que nós chamamos de ressentimento. Gente, o ressentimento mata. O ressentimento fere, porque é sentir duas vezes a mesma coisa. Ressentimento é sentir duas vezes. Senhor, destrói os meus inimigos, confunde os meus inimigos. Esse meu filho que agora está roubando meu trono, nós andávamos juntos, nós íamos juntos ao templo. Ele vai dizendo isso. Nós juntos louvávamos ao Senhor. Ele começa a descarregar a sua mágoa, o seu rancor. E isso mata, isso fere. Tem gente hoje que ele se alimenta da raiva, ele se alimenta do rancor, ele fica lá remoendo aquilo que aconteceu há anos atrás, ele fica lá trazendo para hoje, não dorme direito, não come direito, não vive direito. Por quê? Porque ele está lá vivendo daquele problema que aconteceu no passado. Resolva!
Mas não resolva com mágoa, não resolva com ressentimento. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 10 ao verso 11, ele fala assim: olha, perdoem. Se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Essa mesma pessoa que vocês estão perdoando, eu também perdoo. Por quê? Porque eu não quero que Satanás alcance vantagem sobre nós. Olha que palavra duríssima. Todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos dando vantagem ao inimigo das nossas almas. Todas as vezes que nós nutrimos rancor e ódio, ressentimento no coração, nós estamos dando uma vantagem, um ponto para o nosso inimigo. Então qual é a solução? A solução é perdoar. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás, e foi a melhor decisão da minha vida, que foi viver sem mágoa, sem ressentimento. De vez em quando, o inimigo vem lá e ele começa a semear umas coisas aqui na orelha, e eu percebo que aquilo vai querendo entrar no meu coração. Eu falo: opa. Eu já tomei a decisão de perdoar, eu já tomei a decisão de viver sem mágoa e sem ressentimento. É a melhor decisão que eu tomei na vida. A gente dorme tranquilo, a gente vive tranquilo, a gente se relaciona maravilhosamente bem no meio da família, a gente vai trabalhar com gosto. Por quê? Porque não está ali aquela mágoa, não está ali aquela voz do inimigo, não está ali aquele pensamento daquilo que aconteceu. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Ah, o senhor não entende a minha história. Sim, talvez eu não entenda e talvez eu não conheça. Mas uma coisa eu sei dizer para você: perdão resolve. O perdão faz bem. O perdão deixa a gente bacana. O perdão faz a gente querer viver. Então, a gente precisa aprender a perdoar. Efésios capítulo 4, verso 32, fala justamente sobre isso: perdoando-vos uns aos outros. Gente, vai lá. Eu lembro do dia que faltava uma pessoa que tinha me magoado no passado. Faltava uma pessoa e eu disse para minha esposa: olha, comece o culto, eu volto no meio do culto para cá. Eu vou lá resolver essa situação, porque eu não vou deixar passar mais um dia. E eu chego na frente daquela pessoa, ela leva aquele susto: o que está fazendo aqui? Eu falei: seguinte, lembra daquela situação que aconteceu? Não lembro, claro. Estou te pedindo perdão, vamos resolver isso aqui agora. Vamos resolver. Botei a mão no ombro, orei, abençoei e voltei para a igreja. Cheguei no culto alegre, leve, solto, e aí aquele sentimento de paz, ele invade o coração. Perdoar uns aos outros, não importa o tamanho da ofensa, não importa se você tem razão ou não tem razão, importa é resolver o problema. Entende o que eu estou falando? Não fica justificando: não, foi ele, não, foi ela, não. Dá o primeiro passo. Eu prego e ensino na igreja que o mais inteligente é o que cede. O mais inteligente não é aquele que tem razão e que briga pela razão. O mais inteligente é aquele que cede, aquele que dá um passo, que recua, que perdoa, que entrega o perdão e que pede perdão em nome de Jesus. Colossenses 3,13 fala a mesma coisa: perdoai-vos mutuamente. Perdoem-se uns aos outros. Então o que Davi faz? Primeira coisa, ele foge, ele quer ir para longe. Não deu certo. Depois ele ressente. Não deu certo também. Então o que ele faz? Verso 16 diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus. Eu não sei se ele dobrou o joelho, se ele ficou de pé, se ele se assentou, se ele ergueu as mãos. Vai da cultura de cada um. Mas fato é que ele vai para a presença de Deus e ele invoca o nome do Senhor. Fala assim: fuga não é solução, rancor não é solução. Então só tem um jeito: é ir para o trono do Senhor, é abrir o coração diante de Deus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz a palavra do Senhor. Então é para Deus que nós temos que recorrer, é para Ele
que nós vamos recorrer. Confia os teus cuidados, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é a ação de Deus. É fazer com que você não viva abalado, mas você viva na confiança. Gente, a sugestão para você, a sugestão que eu dou para você é fazer desse ano de 2026 o melhor ano da sua vida, apesar da crise, apesar dos problemas políticos, governamentais, fazer do seu coração um trono de graça, ir para a presença do Senhor, viver em paz, dormir tranquilo, confiando que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Você entende isso? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigado por essa tua palavra, muito obrigado porque em Davi nós nos inspiramos, obrigado porque na fuga não há solução, na mágoa, no rancor não há solução, mas em estar no teu trono, diante do Senhor, na tua presença, está a solução para toda mágoa, para toda confusão, seja intrafamiliar, seja extrafamiliar, não importa. Nós queremos viver bem e fazer desse ano um ano abençoado nas nossas vidas. Pedimos a graça, a presença do Senhor Jesus, que foi modelo, foi exemplo, enquanto andou aqui na terra, de perdão, de relacionamento em santidade, de relacionamento em amor, e é tudo o que nós queremos vivenciar nesse ano, Pai. Que a Tua graça esteja sobre nós, a Tua bênção esteja sobre nós, orando sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, que a graça do Senhor esteja sobre você, perdoe sempre, em nome de Jesus. Hoje eu lembrei pela milésima vez. Se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou pra além da razão, e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você. Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira pra mim, mas pra você foi real. E aceitar o que é só o que posso fazer. É difícil demais, eu tento, mas só Deus pra entender. Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando estavas aqui, como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo
hoje eu não posso beijar.